Olá, gente! Hoje eu vou gravar aqui um vídeo, resolvi gravar, já faz tempo que tenho adiado, mas hoje ele sai. Sai sim. Eu gostaria de falar sobre chamado, né? Uma coisa que eu tenho passado na minha vida, e se alguém aí se identificar, tá bom? A gente pode aprender junto e um confortar o outro, né? Porque eu percebi que um chamado não é uma coisa simples, né? Parece, o mais simples que pareça, né? Às vezes a pessoa é simples como eu e tem um chamado, a gente vê assim muito pequeno, mas quando a gente vai exercer, a gente vê que não é tão simples assim, que a coisa não é tão fácil. Eu tenho passado lutas, lutas assim, a minha vida toda foi assim, né? E é engraçado que eu estava pensando essa semana e Deus me trouxe assim à memória tudo que eu passei desde quando eu era muito nova, muito pequena. E eu fui vendo que eu fui preparada para algo desde criança, né? Eu sempre tive assim sonhos muito estranhos e às vezes tinha sonhos que eu não entendia, levava anos sem entender. Às vezes aparecia alguém no caminho, eu contava os sonhos, que eu sempre tive curiosidade para entender, sonhos muito complicados assim para entender. Há muitos anos sempre tinha esses sonhos. Às vezes vários na semana, ou sei lá, algum tempo depois eu tinha outros. E eu meditei em tudo isso essa semana e vi que todos esses sonhos estavam todos assim interligados. Estava falando da mesma coisa, de um chamado, né? E é engraçado que às vezes as pessoas elas têm um grande chamado na vida, desde que pequeno já está em evidência, todo mundo vê e o povo aplaude, o povo coloca lá em cima, faz igual Saul, né? Idolatra. Já tem aqueles que são preparados no secreto, né? Igual Davi foi. É quietinho, é só ele e o eterno. Deus prepara ali no secreto. Ninguém te enxerga, ninguém vê o que você passa. E você passa situações assim que você diz, meu Deus do céu, mas por que que isso acontece comigo? Por que que fazem isso comigo? Por que que zombam tanto de mim? Por que que é assim? Né? E aí você passa a vida toda. Aí chega um momento onde você já é adulto, já está ficando velho, né? Pode ser antes também, não precisa ficar velho. E aí você vê que aquilo tudo foi uma preparação. Ele te preparou no secreto para algo. E aí você começa a exercer e aí a coisa começa a pegar fogo, né? Porque eu tenho passado muitas lutas e o inimigo das nossas almas, ele sempre tentou. Quando você está sendo preparado, ele está vendo. Ele já sabe que ali tem um chamado. Tem algo que pode dar trabalho para ele mais para frente. Então ele vai tentar, de todo jeito, te tirar do caminho, fazer você perder o foco, né? Não exercer aquele chamado. E não é fácil. Então eu tenho passado assim por muitas lutas. Uma vez eu estava orando e estava amanhecendo o dia. Estava fazendo as minhas orações e o Eterno falou comigo que era para eu falar, o meu chamado falar sobre arrependimento e sobre ídolos. Ele só falou isso. E a terceira palavra que ele falou foi: não perca o foco. E aí essa palavra, das três coisas, a que mais ficou na minha mente, batendo na minha mente, foi não perca o foco, né? E hoje eu entendo por que que ele falou isso. Porque quando ele falou não perca o foco, é porque ele me conhece. Ele sabe que eu perco o foco muito fácil. E ele sabia que ia chegar um momento que eu ia perder o foco. Então ele já me avisou, ó, não perca o foco, né? E aí começaram as tribulações. A gente tem que trabalhar para pagar os boletos, né? Que esse negócio de ficar pedindo internet não é comigo, tá? Eu não condeno ninguém, cada um que exerça a sua vida como queira, mas eu não gosto, o Senhor me conhece, sabe como eu sou. E não gosto de misturar esse negócio de vida espiritual com dinheiro. Eu acho que muita gente, a grande maioria, acaba se perdendo nisso aí, porque o dinheiro ele tenta e derruba muita gente por aí. Então, melhor não misturar as coisas. E aí começou. Eu tenho enfrentado assim lutas e lutas em secreto. A minha família assim sabe de um pouco, mas eles não sabem tudo,
Porque existe aquela luta que é só Deus sabe. Né? E é engraçado porque é uma luta constante 24 horas por dia. Você tem que estar atento a todos os seus lados. É como diz a palavra, tem que ser prudente como a serpente. Você tem que estar de olho o tempo todo, porque você não sabe de onde vai partir a seta do inimigo. Às vezes ela vem disfarçada de uma vitória. Você diz, puxa, mas que bom, graças a Deus, agora vai e tal. Aí daqui a pouco você vê que Deus não está naquilo, vai dando aquela tristeza, aquela angústia. E você vai desanimando, você diz, não, Deus não está nisso não. Aí daqui a pouco aparece outra, você diz, até que fim Deus teve misericórdia, aí colocou, né, e aconteceu e tal. E depois você vê que aquilo é uma cilada. É só uma cilada, mas ela vem tão disfarçadamente que você não percebe. E a gente tem que estar atento. Aí vem mais as lutas, você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, você chega cansado do trabalho, não consegue orar direito, e vai dando aquela angústia, né? E você grava vídeo, e você é ignorado, ninguém te vê, né? Porque quando você grava vídeo falando, Deus mandou te dizer, né? Deus vai tratar com aquela pessoa lá do teu trabalho que tem inveja de você, né? Isso é muito comum, né? Isso infla o ego das pessoas. Deus manda te dizer que você é a menina dos olhos dele, e ai de quem mexer contigo. Não é isso? Aí é fácil. Todo mundo quer ouvir, olha irmão, essa palavra foi direto para mim, né? Aí é fácil. Agora fala contra os ídolos, para você ver. Fala aquilo que Deus mandar você falar verdadeiramente para você ver. Você não tem apoio não, viu? O teu apoio só vem do alto. Vem do alto. Pouquíssimas pessoas vão te apoiar. Vai vir zombaria. A coisa é tão complicada que tem uma hora que você para pensar e diz, eu acho que as pessoas têm razão. Deus não me chamou para nada. Eu estou confusa. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça e eles têm razão, porque não é possível. E por que Deus chamaria eu sem capacidade nenhuma com tanta gente capacitada por aí? Né? Porque tem gente que olha para você e parece que os olhos dela estão falando, por que Deus chamaria você? O que você pensa que você é? Você não tem capacidade, não tem entendimento, né? E você fica confuso e diz, eu acho que é verdade. Acho que eles têm razão. Não tem não. Eles não têm razão não. Deus, ele não se preocupa com isso. Ele chama pessoas intelectuais, chama pessoas que falam outras línguas. Cada um tem um chamado. Mas ele chama pessoa também que não sabe nem escrever o nome. Ele não está preocupado. E nos dias de hoje eu vou falar uma coisa para você. Deus está chamando pessoas que tenham coragem de falar a verdade. Porque está cheio de gente querendo falar de Deus. Mas é falar bonito, é aquele evangelho doce. É o evangelho que todo mundo gosta de ouvir. Sabe? É palavra de conforto. É palavras que inflam o ego. Jesus te ama, venha que ele te ama. Ninguém fala de arrependimento. Porque falar de arrependimento ninguém quer ouvir. Fala para as pessoas que ela tem que se arrepender. Fala contra os ídolos dela para você ver. Elas não aceitam, você não está respeitando a religião delas. Né? Tem que respeitar a religião. Quando você vê pessoas com muitos seguidores de todas as religiões lá, eu gosto, eu te sigo porque você e tal, é porque a pessoa, o evangelho dela é doce. Né? Aquele evangelho que agrada a todo mundo. Se você quiser saber o que é um evangelho de verdade, meu irmão, leia a Bíblia com muita atenção e presta atenção em Jeremias, o que Deus mandava ele falar. Isaías, Ezequiel e Paulo, presta atenção no que Paulo falava, mas absorva, presta atenção, não leia só por ler. E não leia só aquelas palavras que o pastor manda, cita lá em cima os pregadores no púlpito, porque em tal lugar está assim isso, você lê só aquilo. Leia o livro inteiro, medita. Quer saber o que um profeta, o que é que Deus manda um profeta falar? Presta atenção neles. Desculpa. E é assim, Deus, ele não mudou não, viu? Ele não mudou não, ele continua, ele é amor, mas ele é justiça. E o interesse dele é que a gente aprenda a verdade. Ele não fica iludindo a gente com palavra, com conversa fiada, não. Elogiando eu e você, aonde? Se Deus elogiar você o tempo todo e ele lança eu e você no inferno e ele não quer isso.
tá? Se fica esses vasos aí te elogiando o tempo todo que Deus mandou te dizer que você é isso, e daqui a pouco de novo, e amanhã de novo, e depois de novo, tu repreende que isso não tá vindo de Deus não, tá bom? Presta atenção, veja quantas vezes Deus viu, você já viu, Deus elogiando aqueles profetas de antigamente, mandando falar Jeremias. Jeremias ficava chorando, era o Jeremias, né, o profeta chorão? E ele não queria ir lá falar, porque a gente não aguentava mais. E o Senhor dizia, Jeremias, levanta e fala e tal, e tal, e tal. Ele não ficava elogiando Jeremias, não, dizendo que ele era a menina dos olhos dele, não. Deus, ele às vezes ele era rígido, porque a gente tem que ser assim, irmão. Para com esse negócio, com esse evangelho doce de elogio 24 horas por dia que você está mandando seu irmão para o inferno. As pessoas, os templos religiosos estão cheios de gente sem saber o que estão fazendo lá. Eles não sabem o que é evangelho, porque eles vão, porque eles acham que o evangelho é eles ir para dentro do templo, cantar músicas, ouvir palavras bonitas, de emoções, que a casa própria está chegando, que a chave do carro está chegando, e eles acham que isso é evangelho, porque a gente não prega mais o evangelho, tá bom? E eu gostaria de falar sobre isso e também sobre pessoas que não acreditam no seu chamado. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que prestar atenção, mas muita atenção em 2C sobre o seu chamado. Você presta atenção. O primeiro é Satã, o inimigo das nossas almas. Quando as pessoas desprezam o seu chamado e acham que você não é nada, e não é mesmo, Deus chama sempre quem é pequeno para fazer a obra dele, ele sabe que você foi chamado, ele acredita. Tanto ele acredita que ele vai tentar te derrubar, atrapalhar o tempo todo, porque ele acredita. Ele sabe que Deus te chamou, tá? Então você não ignora ele, não subestima ele, não. Outro que você nunca deve subestimar, nunca deve ignorar, presta atenção nele, que é o Eterno, que foi quem te chamou. Presta atenção nele. Ele confia em você, tá bom? Às vezes nem você vai confiar em você. Se acha que é tão pouca coisa, que com tanta gente no mundo, Deus não chamaria você, tá? Igual o outro lá, né? Que disse que não sabia nem falar direito. Esqueci o nome dele. Moisés, que ele era gago. Então, mas ele confia. Ele confiou tanto que colocou nas tuas mãos. A tua força não vem de você, vem dele. Né? A força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, presta atenção nele. Se você prestar atenção nos dois, você já vai conseguir ir muito longe. Mas as pessoas é assim mesmo, o ser humano é assim. A gente é desse jeito. Né? Então, vai deixando para lá quem te ignora, quem zomba de você, quem acha que você não vai chegar muito longe, que você não está fazendo nada, isso é o de menos. Eu gravo vídeos e ninguém vê, tá? Mas eu não me importo com isso. Eu sei que vai chegar um momento que esses vídeos vão chegar onde tiver que chegar. Nem que seja para zombarem de mim. Mas não tem problema que zombe. O importante é que vai chegar. E é por isso que eu não vou desistir. Vou sempre gravar e colocar. Na hora certa, eles vão chegar onde tiver que chegar. O meu vídeo já ficou muito longo, já tem 13 minutos. E era isso que eu gostaria de falar. Fique na paz. Se inscreva no canal se quiser. Se não puder também não tem problema. E até o próximo vídeo.